Fala, meus amigos do Jornal dos Esportes. Hoje, mais um entrevistado muito especial, João Felipe, ex-jogador de futebol. Muito obrigado por falar com o Jornal dos Esportes. Antes de tudo, dê seu olá para os nossos seguidores. Fala, meu amigo, fala Jornal dos Esportes, fala todos os acompanhantes do Jornal dos Esportes. Aqui quem fala é o João Felipe, ex-atleta profissional. Um abraço a todos aí. João, obrigado por falar com a gente. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é para voltar lá no início da sua carreira, antes de se tornar profissional. Qual foi o momento, assim, você nessa transição, base, ainda sonhando muito em, quem sabe, jogar profissionalmente? Quando foi a virada de chave e falou assim, eu acho que dá para eu conseguir realizar meu sonho? Vou te explicar como é que foi. Eu treinava num campeonato de várzea na comunidade onde eu nasci, em Senador Camará. Treinava com o professor Maurício, numa escolinha de futebol. Aí, em 2003 para 2004, surgiu uma competição chamada Copas Sendas, no Rio de Janeiro, que era um mercado que existia no Rio de Janeiro. Eu era juvenil, tinha 13 para 14 anos, Copas Sendas. Aí ele passou em frente ao mercado, foi e me inscreveu para fazer o teste na Copas Sendas, que era um torneio que ia ter, uma Copa que ia ter. Se eu não me engano, era 50 mil crianças que ia fazer o teste para ver quem ia passando, porque depois ia formar um clube. E eu fui passando nas peneiras e virou um clube. Copa Sendas, virou um clube Centro Esporte Clube. Hoje o nome desse clube é o Audax. Se tornou um clube. Aí eu comecei, ele fui passando. Quando fui ver, com 16, 17 anos que eu estava mais ou menos, eu me tornei juniores. Aí me tornei profissional em 2007 na Sendas. E 2007 nas Sendas fomos campeões da Série C do Campeonato Carioca. Eu fiz o gol do título. Aí eu falei, acho que eu tenho grandes oportunidades de chegar no auge do futebol, no topo do futebol. Boa, boa. Depois, assim, foi passando a rotina, né? Você jogou em alguns clubes também bem tradicionais e alguns gigantes, né? Me corrija se eu estiver errado. Você jogou no Figueirense, você jogou no Avaí, você jogou no Botafogo, Fluminense, São Paulo. Na sua rotina das preparações, assim, pré-jogos, na semana, o que você achava que era mais importante para manter o alto nível? A persistência, né? Do foco do atleta, não deixar estar sempre treinando, que existe jogador de futebol e existe atleta profissional, né, cara? A persistência, estar treinando sempre, acordando cedo sempre, dormindo cedo sempre. Eu sempre mantive isso na minha carreira, na minha vida. Boa. Você rodou alguns estados do Rio de Janeiro, criado aqui no Rio de Janeiro, mas rodou Isso. alguns estados do Brasil, né? Isso. Como foi para você vivenciar outras culturas? Às vezes em outro lugar também tem um outro estilo de jogo. Como foi se adaptar a esse Brasil que parece até um continente de tão grande, né? Para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Ter nascido numa comunidade, estar conhecendo esse Brasil todo afora aí, que é muito bonito também. Tive a oportunidade de conhecer outros países também, jogando. Isso para mim foi muito legal. Uma cidade que eu sou muito apaixonado até hoje. Peço a Deus uma oportunidade para eu poder voltar para mim morar lá. É Florianópolis, lá em Santa Catarina, que é muito bonito. Não, e você passou lá algumas vezes, né? Duas vezes, né? E como foi? Conta um pouquinho mais pra gente o que mais te impressionou lá, se foi a estrutura dos clubes, se é a cidade, o acolhimento dos torcedores. Conta um pouquinho mais pra gente de Floripa. Vamos lá. Lá em Florianópolis, a cultura lá, a educação é muito importante lá, né? Em primeiro lugar, a cidade é muito limpa, essas coisas assim. E quando eu passei em Floripa a primeira vez, foi 2009, 2010, que eu subi o Figueirense em 2010. Foi o meu primeiro clube assim, de grande porte no Brasil. Eu saí do Mesquita em 2009, fui pro Figueirense. E a cidade lá é muito bonita, assim, educação, o índice de violência lá é bem baixo, entendeu? É um pouco diferente aqui do Rio de Janeiro. E eu fiquei assim, como é que eu vou te explicar? Para mim, na época, para minha família,
para todos, para mim foi muito importante. Foi um passo muito grande da minha vida, assim. Na verdade, Florianópolis foi para me chegar no auge da minha carreira. Boa, boa. Você teve um apelido que marcou um pouco a sua carreira, um apelido muito legal de se carregar, mas também é um peso enorme, né? De ser colocado na mesma frase, no mesmo nome que o Beckenbauer, né? Assim, para muitos, o maior zagueiro da história. E como foi para você, cara, carregar esse apelido que marca tanto? É claro, deve ter sido uma honra, mas eu quero que você explique um pouco do peso que é carregar o nome de uma referência mundial. Ah, isso para mim foi muito legal, né? Foi em 2011 para 2012. O treinador Adilson Batista, sou grato pela vida do Adilson Batista, grato a Deus pela vida dele. Ele me ajudou muito no São Paulo. Eu estava no São Paulo. Eu comecei início muito avassalador no São Paulo. Eu era do Botafogo, eu tinha contrato de 5 anos com o Botafogo. Eu fui emprestado para o São Paulo, contrato de 3 meses. No quinto ou no sexto jogo de São Paulo, na sexta partida, São Paulo me comprou do Botafogo por 5 anos. E o Adilson foi me apelidou de Beckenbauer, porque eu estava tendo uma saída muito boa de bola, fazendo algumas jogadas de gol do São Paulo. E para mim foi muito importante, fiquei muito feliz, né? Não me comparando com o grande Beckenbauer, mas assim, de ter um reconhecimento de um grande profissional como Adilson, numa grande equipe como São Paulo, eu fiquei muito feliz. No início eu fiquei um pouco assim apreensivo, né? Pela comparação da grandeza. Mas depois eu fui me soltando aos poucos. Graças a Deus deu tudo certo. Boa. E como é jogar no São Paulo, cara? É um clube, para muitos, o maior do Brasil. E, assim, é um peso enorme. Você conquistou lá títulos. Então, assim, conta pra gente como foi essa experiência de vestir o tricolor. O São Paulo, quando eu fui para o São Paulo em 2011, para mim era a maior força do Brasil, assim, a estrutura do clube. Com todo respeito a todos os clubes que eu joguei, mas o São Paulo tinha uma estrutura muito, muito grande, muitos campos, assim, o CT era muito bonito. Era um clube na época, era um clube brasileiro, um clube da Europa no Brasil, na verdade, né? O salário era rigorosamente pago em dia, não tinha atraso de salário, essas coisas. Isso era muito importante para o atleta aqui no Brasil. Para mim, foi muito importante. O São Paulo, para mim, deve ser um dos maiores clubes do Brasil, mesmo na situação que o São Paulo está hoje. Mas a grandeza do clube, a bandeira do clube é muito forte, muito grande. Perfeito. E pegando um gancho agora, você jogou no Botafogo antes, né? Teve contato com o Botafogo, foi para São Paulo, Isso. aí encerrou o contrato do São Paulo, você foi emprestado para outros lugares, jogou em outros lugares, mas também jogou no Fluminense depois. Isso. Como listando esses três, né? Podemos dizer talvez os principais clubes da sua carreira. Qual desses grandes assim você sentiu mais o peso da camisa? Na verdade, o São Paulo, né? Quando eu cheguei no São Paulo, eu saí do Botafogo, fui para São Paulo, fiquei de 2011 até 2014 no São Paulo. Aí saí do São Paulo depois e fui para o Fluminense em 2015. Eu joguei na Havaí em 2014 e fui para o Fluminense em 2015. A grandeza do São Paulo naquele momento que eu estava o São Paulo brigava muito por títulos assim, Libertadores, esses títulos assim internacional, entendeu? E a grandeza que o clube tinha também na época, o São Paulo tinha Luiz Fabiano, o próprio Ganso que hoje está no Fluminense, o Jadson que encerrou sua carreira também, era uma equipe muito qualificada, Rivaldo, então era uma grandeza muito, muito grande no São Paulo, assim. O Lúcio, o próprio Lúcio, campeão do mundo, também jogamos junto lá no São Paulo, o Maicon. Então era uma grandeza muito, muito, como é que eu vou te explicar? O São Paulo tinha um peso muito grande da camisa e é um clube mundialmente conhecido, né? Multicampeão, na verdade, né? 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Libertadores. É um clube que sempre entrava nas competições para tentar vencer. Perfeito. E você jogou com outros jogadores também de peso absurdo, né? Você jogou com o Rogério Ceni, você jogou com o Lucas Moura, e você estava E, naquele título diferente, né? Da Sul-Americana. Conta um pouquinho e pra gente, porque assim, o jogo acabou no intervalo. Como foi isso lá no pessoal de São Paulo? Como vocês reagiram? Teve algum freio na comemoração do título ou não? Não interessa, eu quero comemorar do mesmo jeito. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência de 2012.
Esse título foi muito legal, foi em 2012, Sul-Americana. Foi assim, na verdade, né? O primeiro tempo a gente fez uma partida muito boa, estava 2-0 a gente no primeiro tempo. Se eu não me engano, era o Tigres, que é o contra o Tigres. Eles não estavam vendo a cor da bola. Isso, eles não estavam vendo a cor da bola. Teve um lance que, se eu não me engano, o zagueiro ou o volante do Tigres foi e machucou o Lucas. O nariz do Lucas começou a sangrar, estava 2-0 a gente já. E era despedido do Lucas esse jogo. Tava 2-0 a gente já, e o Lucas foi falar com ele, mostrou o nariz dele sangrando, e eles levaram por outra coisa, que eles sabiam que eles não iam conseguir o estádio cheio, a gente fazendo uma boa partida, sabia que eles não iam conseguir virar a partida. Eles estavam tentando fazer alguma coisa para tentar anular a partida. Aí começou a confusão, a gente desceu pro vestiário, todo mundo, fomos pro vestiário, e eles tentaram descer no mesmo espaço que a gente desceu, teve uma confusão no corredor do vestiário ali, nossa segurança conseguiu segurar eles, teve uma briga do nosso segurança contra a segurança deles, e a gente no vestiário. E depois a gente voltou para o campo para voltar para o segundo tempo, eles não voltaram, falando que tinha tido uma briga, que saíram machucados, tinha jogadores machucados, e o juiz foi lá, o árbitro foi lá, olhou, viu que não era nada disso, foi e encerrou a partida, e a gente terminou campeão no intervalo. Aí pra gente foi muito feliz, depois a gente comemorou muito. Tava um bom tempo sem ganhar um título internacional também, a equipe de São Paulo. Não, e o São Paulo tinha um timaço, né, na época, né, cara? Rogério Ceni, Lucas Moura, né? O Ganso tava lá também, né? Isso, o grupo era muito bom, na verdade, muito qualificado, né? O grupo era muito bom, foi um momento muito especial na minha vida e na vida de todos. Boa. E esse foi um momento mais especial, assim, da sua carreira? Tanto de auge seu técnico, como também de... eu estou representando, estou no meu auge físico, técnico, e também estou representando um gigante no futebol nacional? Assim, por ser a equipe mais importante, que na minha opinião, que eu joguei, acredito que sim, né? Eu tive momentos maravilhosos na minha carreira, em outros clubes também. Mas esse momento como título assim, da Sul-Americana, um momento especial. O São Paulo estava um bom tempo sem ganhar um título internacional. A gente ter ganho, para mim, foi um momento muito especial, sim, para minha vida, sim. João, você comentou sobre o Adilson, cara. O quanto ele foi importante na sua carreira. Ele foi o treinador que mais mudou, assim, sua vida? É o melhor treinador que você teve? Ou tem algum outro também que, além do Adilson, você ressalta, fala assim, cara, esse cara também era bravo? Vamos lá. Assim, os treinadores assim, que eu gostei mais de trabalhar, muito assim, o Adilson eu tenho um respeito muito grande, porque eu estava vindo da equipe do Botafogo e fui para a equipe de São Paulo, duas equipes grandes, e o Adilson me deu bastante oportunidade. Eu gosto muito também do Joel Santana, que trabalhou comigo no Botafogo, um rapaz que me ajudou muito também no início da minha carreira. Foi o Márcio Goiano, no Figueirense, 2010. Márcio Goiano no Figueirense, e depois, 2014, um rapaz também que mudou a trajetória da minha vida, a minha posição, foi o treinador Geninho, também no Avaí, que me ajudou bastante, que ele teve um acesso lá em 2014 no Avaí. Mas o Adilson, assim, eu tenho um carinho especial por ele. É um cara super gente boa. Se eu ligar para ele hoje, se eu não me engano, ele é diretor técnico da equipe do Cruzeiro, da base do Cruzeiro. Se eu mandar uma mensagem para ele, ligar para ele, eu consigo ter acesso, conversar com ele. Para mim, ele foi muito importante na minha carreira. Boa, boa. E o Adilson era uma figura, né? Ele era uma personagem à parte, né? Ele era no estilo Escola Diniz ali no banco, né? Ali na área técnica, né? De verdade, ele é sacanagem, é extraordinário. Assim, ele é muito bom treinador, conversou muito comigo, me ajudou muito, que eu era bem novo também, né? 2011, há 15 anos atrás, eu tinha 21 anos para 22, quando eu cheguei no São Paulo. Eu era bem novo, mas ele foi zagueiro também, ele sempre tentou me instruir ali, me ajudar, me deu muita força ali nesse momento no São Paulo. Depois ele foi pro Figueirense. Ele te levou pro Figueirense? Não, depois ele foi pro Figueirense, tentou minha contratação no Figueirense, mas não deu, que eu tinha um contrato longo no São Paulo. Em 2014 ele veio pro Vasco, tentou minha contratação no Vasco, não conseguiu também, que eu tinha um contrato no São Paulo. Eu tenho um respeito muito, muito grande pelo Adilson, de verdade.
E tem alguma história assim engraçada que vocês viveram nesse período, cara? Porque o Adilson já era uma figura por si só. Deve ter alguma história assim no bastidor que você compartilhou com ele que deve ser bem engraçada. Na verdade, assim, ele por ser. Ele foi um grande treinador, ele por ser um paizão pra gente que era mais jovem, ele chamava muita gente de Juvinha, né? Assim, a gente ficava mais novos no profissional, Juvinha chamava o Rodrigo Caio de Juvinha, eu de Juvinha, as pessoas estavam subindo, chegando no profissional há pouco tempo, de Juvinha e de juvenil. Ele era um cara que ele trabalhava com a gente, ele mesmo treinava com a gente no campo. E às vezes dava umas butinadas nos atacantes também, ele esquecia que ele já tinha parado de jogar, e aí o treinador, às vezes, chegava um pouco firme, a gente depois dava tinha uma brincadeira com ele no vestiário. Tá dando brecha, hein, professor? Tá querendo jogar, né? Tá mostrando vontade, quer jogar, né? Tá mostrando vontade, eu tava dando brecha. Ô João, você jogava numa posição muito importante assim no esquema tático, que é zagueiro que, sabe, que começa ali a criar as jogadas. É uma posição também que a gente pode definir que é difícil errar. Se você errar, pode botar em xeque a partida, né? Por um erro crasso e dar o gol ao adversário. Como você lidava com isso? Como você se enxergava? Fazia uma leitura, você dentro de campo? Você se enxergava esse líder, não só técnico, mas também uma referência na fala, na hora de agir ali, para o setor defensivo? Então, vamos lá. Na época assim, eu comecei como zagueiro, no São Paulo joguei de zagueiro e de lateral, e depois que eu saí de São Paulo, quando eu cheguei no Avaí em 2014, eu comecei a jogar de volante. Eu terminei minha carreira jogando de volante. Assim, jogando na zaga, eu sempre jogava com pessoas mais experientes que eu, né? Que era o próprio Rodolfo, que era um pouco mais velho que eu, o próprio Lúcio, que era um pouco mais velho que eu, o Tolói também tem a mesma idade que eu, um pouco mais novo que eu. Ali a gente tinha sempre um comando, na verdade, no São Paulo, que era o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni instruía a gente muito bem para jogar ali. A gente tentava ter um mínimo de erro ali saindo jogando na zaga, entendeu? Mas como eu gostava de jogar muito com a bola no pé, às vezes eu arriscava algumas jogadas. Mas tinha que ter bastante responsabilidade, sim, jogando nas grandes equipes que eu joguei, para não ter um vacilo e acabar acontecendo um gol e ser fatal para a nossa equipe. Boa. Cara, você, olhando um pouco para trás da sua carreira, como você lidava com as críticas, os elogios da imprensa, da torcida? Como você se blindava tanto do bam na hora que está bem, e quanto às vezes na hora que está mal? Como você conseguia conciliar esses dois extremos? Que na verdade, assim, eu via pouco essas coisas de internet, porque no Brasil tu joga 10 jogos bem. Tu joga um jogo mal, você não serve mais, né, na verdade. Isso já é a cultura nossa aqui no Brasil. A pessoa pode jogar 10 jogos bem, jogou um mal, fala que não está servindo mais, fala que está de sapato alto. Então eu evitava o máximo de ver, eu fechava mais com as pessoas próximas de mim, que me amavam, meus amigos, meus filhos, minha família em geral, para evitar, entendeu? Porque sempre vem algumas setas de outras pessoas para tentar te estragar o seu momento, né? Entendeu? Eu evitava um pouco de ver essas coisas. Boa. Voltando ainda um pouco para trás, né, na sua carreira de jogador, você tomaria alguma atitude diferente do que você tomou? Você falando assim, ó, eu acho que hoje eu faria uma outra coisa, hoje eu iria para um outro lado. Assim, eu fiz as coisas certas que eu podia fazer naquele momento para chegar no auge da minha vida, né? Que eu cheguei no São Paulo. O São Paulo era uma grande equipe no Brasil, no mundo. Assim, eu evitaria. Eu tive um acidente, como eu te falei no passado, um acidente grave de moto. Eu evitaria de andar de moto, entendeu? Se eu pudesse mudar o meu passado, eu evitaria de andar de moto se eu tive um acidente grave. Mas em questão da minha carreira, não, que eu nunca fui de balada, essas coisas, de ficar muito na noite, essas coisas, então não teve muita coisa, eu nunca tive vícios de nada. Eu evitaria de andar de moto. Como eu cresci andando de moto novo, nas férias eu fui andar de moto, aconteceu esse grave acidente comigo. Eu quero agora que a gente fale disso, né? Deixei mais para o final essa questão,
foi no final da sua carreira, né? Você antecipou o seu fim de carreira, né? Você estava no Goianiense, né? Isso. Você ia para o Japão e aconteceu esse acidente em dezembro de 17, né? Você ia começar o ano de 18 lá, é isso? Me corrija se eu estiver errado, me engano. Foi em dezembro de 17? Foi isso aqui. Foi dia 8 de dezembro de 2017. Eu me acidentei. Eu estava indo para o Nagoya Grampus do Japão. Tinha que me apresentar dia 3 de janeiro no Nagoya Grampus e me acidentei dia 8 de dezembro. Eu tenho até o contrato em casa, proposta oficial disso tudo. Mas aí conta um pouco como foi essa situação. Você estava no período de férias, né? Mas conta como aconteceu pós isso também. Eu quero que você explique para a gente essa situação. A gente comentou um pouco no off, você falou que estava mais tranquilo para falar dessa situação, que é um assunto bem complicado, né? Então, assim, fique à vontade para explicar para a gente como funcionou essa situação. A situação foi assim, foi dia 8 de dezembro de 2017, eu estava de férias, eu fui colocar combustível na moto, coloquei combustível, estava descendo para o bairro, para a comunidade que eu nasci, e tinham colocado um quebra-mola novo, e eu não tinha visto, e a minha moto era Z1000 da Kawasaki. Aí eu estava vindo devagar, mas estava com uma mão só vindo devagar, a moto passou no quebra-mola e acelerou, e ela foi mais ou menos de 80 a 100 por hora na traseira do ônibus parado, entrou debaixo do ônibus. Eu tive traumatismo craniano, eu fraturei a primeira vértebra da coluna, eu fiquei em coma alguns dias, eu me machuquei muito. Aí por isso que não teve como eu retornar para o esporte. Hoje eu faço fisioterapia, tenho que fazer academia, tenho alguns acompanhamentos médicos, mas graças a Deus o pior já passou na minha vida. Boa. O importante é essa superação, né? Você se livrou de um acidente bem difícil, né? E conseguiu hoje voltar à vida normal e tudo mais. Mas conta pra gente como foi nesse momento, assim, porque a decisão de não ir para o Japão é uma mudança de vida muito grande, né? É uma estabilidade também para sua família ir para o Japão, né? Traz aquela segurança que é um país que o Japão traz, né? Como foi para você esse não avanço do contrato lá com o time do Japão, do time japonês? Na verdade, no início, para mim, quando aconteceu, como eu tive um traumatismo craniano, na minha cabeça eu não entendia muito bem o que tinha acontecido. Tinha embaraçado tudo. Quando eu acordei do coma, eu não sabia que eu tinha caído de moto, não sabia realmente o que tinha acontecido. Para mim, teve um momento de frustração, né? Assim, por ser um atleta profissional, jogador em grandes equipes, ter acontecido esse acidente. Mas eu acredito também que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Não foi permitido, eu sou grato a Deus pelo fôlego de vida, o que Deus fez na minha vida, entendeu? Eu podia estar morto da forma que foi que aconteceu, e Deus me deu mais uma oportunidade para eu continuar. Assim, aquele momento do Japão passou, eu queria muito ter ido, mas não foi vontade de Deus, e eu sou grato a Deus por isso, por tudo que aconteceu na minha vida e por tudo que ainda vai acontecer. Perfeito, perfeito. E é só para a gente encerrar esse assunto do acidente, conta para a gente como foi. Eu vejo que você é muito ligado à religião, a Deus, né? Essa aproximação de Deus foi muito importante para você conseguir lidar bem com essas situações? Teve alguma ajuda de psicólogos também para te auxiliar? Conta para a gente como foi essa questão da sua cabeça, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Lidar com um acidente desse e não realizar um sonho que queria bastante. Vamos lá. Eu sou nascido em berço evangélico, né? Meu avô era pastor, minha mãe era uma mulher de Deus, minha mãe faleceu em 2009. Então, sou muito ligado à palavra de Deus. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Então, assim, e em questão de realizações, eu sou um homem realizado, na verdade, né? Porque a situação onde é que eu cheguei, onde é que Deus me colocou, para mim foi muito importante. Eu vejo muitos jovens, muitas pessoas tentando jogar futebol, chegar em alto nível, e eu consegui chegar no ápice da minha vida como atleta profissional, entendeu? Então, assim, eu não fiquei frustrado em questão de me ter ido para o Japão, como eu te falei, se não foi vontade de Deus, eu não sei o que Deus vai fazer daqui a pouco, a gente vê
um palmo na frente do nosso nariz, a gente não vê o que vai acontecer lá na frente. Então, e logo em seguida começou aquela pandemia do Covid, lá essas situações, entendeu? Eu vejo isso também, às vezes pode ter sido um livramento de Deus na minha vida, eu poder ter ido para lá com a minha família e acontecer alguma coisa de mais grave. Eu perdi parentes assim com esse Covid, com essas coisas. Então, eu não tenho o que reclamar, não. Na verdade, eu tenho que agradecer por tudo que aconteceu na minha vida. Perfeito, João. E eu tô com você. Tem que agradecer mesmo. É uma carreira brilhante que passou por diversos clubes tradicionais e gigantes do futebol nacional. Como você disse, teve experiência fora do país também. Então, não tenho o que reclamar mesmo, porque foi uma carreira que olha para trás e fala assim, cara, ainda bem que eu consegui viver isso tudo, né? Poxa, isso é muito... E pegando esse gancho assim, o que você acha que mais mudou da época que você começou no futebol para o futebol que é jogado hoje? O que mudou bastante hoje, a valorização de hoje, né? Hoje acontece muito no futebol, o atleta surge, ele joga 3, 4 jogos bem, ele já é vendido, ele vai para a seleção brasileira. A valorização mudou muito, na verdade. Antigamente a gente fazia um campeonato brasileiro muito bom, alguma coisa assim. Quando eu cheguei no São Paulo, eu cheguei antes de terminar o primeiro turno no São Paulo. Eu joguei, vamos dizer, quase 25 jogos de titular seguido no São Paulo, fiz um ano muito bom. Se fosse no dia de hoje, já tinha sido vendido para um futebol, para um clube europeu, alguma coisa assim, entendeu? Como hoje está acontecendo no futebol hoje. A valorização, na verdade, né? Hoje a gente vê muitos jovens que jogam 1 ou 2 jogos no profissional e é vendido 200, 300 milhões de reais, entendeu? A valorização hoje mudou bastante. Perfeito, perfeito. Ô, João, agora eu vou fazer uma brincadeira no final aqui do programa. Claro. Na verdade, 6 perguntinhas rápidas, tá? E para você responder aquele papum. O famoso 1, 2, eu te pergunto coisa. Primeira coisa que vier na cabeça. Teve algum companheiro de time que você considerava subestimado e merecia mais reconhecimento? Maicon, volante? Volante, no São Paulo ele era subestimado, foi um dos melhores que eu já joguei, o Maicon, ele só teve a valorização que ele merecia no Grêmio. No São Paulo ele não era muito valorizado, mas ele era o cabeça pensante do nosso time, era muito bom. Melhor jogador que você jogou junto? Melhor jogador que eu joguei junto, Ronaldinho Gaúcho. Quem você gostaria de ter jogado junto e não jogou? Quem gostaria de ter jogado junto e não joguei? Neymar. O melhor jogo da sua vida? Melhor jogo da minha vida? São Paulo e Flamengo, no Morumbi. Melhor gol da sua vida? Melhor gol da minha vida, o gol mais importante da minha vida, para mim que foi o que mudou minha história, foi Sendas e a Peribense na final do estadual da 3ª divisão. Boa. E a última, fazer gol ou evitar um gol? Evitar um gol. Que eu era defensor, para mim era melhor como se fosse fazer um gol, evitar um gol. Boa, boa. João, obrigado por falar com a gente, tá? Agradeço demais você estar aqui para a gente conversar, bater um papo sobre a sua história. Fique à vontade para dar seu recado final para o pessoal que assistiu o nosso vídeo. O recado que eu tenho para dar para os jovens, tanto da comunidade, das periferias no Rio de Janeiro, para nunca deixar de tentar, nunca deixar de sonhar, porque um dia eu tive um sonho também e Deus me ajudou a realizar os meus sonhos. Eu me esforcei ao máximo, trabalhei bastante e graças a Deus consegui chegar no auge da minha vida, no topo do futebol. Tá? Continue tentando, nunca deixe de tentar. Boa, João, muito obrigado. Meus amigos do Jornal de Esportes, que agradeço. Curta, se inscreva e compartilhe o nosso vídeo para ajudar a gente a trazer mais personalidades do futebol, como o João Felipe. Obrigado, todo mundo, e valeu!